Brasil que faz, com Elvis César. Oferecimento Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. RZK Concessões. Somos concessões que conectam. Risatec, ferro e aço. Autopel Soluções. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. Iogurtes Carolina. Nasceu em família para fazer parte da sua. RCA. Ferro e aço para construção civil. Olá! Está no ar o Brasil que faz com Elvis César, com essa energia transformadora e um movimento de vitória. Aqui temos histórias de pessoas inspiradoras que saíram lá de baixo, pagaram o preço e venceram na vida. Hoje vamos falar com um empreendedor que marcou história na sua geração, destaque estadual e nacional. Recebemos com muita alegria Walter Feldman. Walter Feldman, que prazer recebê-lo aqui no Brasil que faz. Muito prazer, Elvis. É uma alegria. Há muito tempo eu já estava querendo vir. Quando recebi o seu convite, fiquei muito animado para a gente conversar um pouco sobre o tema que você quiser. Estou à sua disposição. É o Brasil que está feliz com a sua vinda até aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre longevidade, nós falaremos um pouco sobre um bom diálogo, sobre gestão, enfim, sobre políticas públicas que inserem as pessoas na sociedade. Se posso defini-lo assim, professor da vida, professor Walter Feldman, uma carreira brilhante em todos os segmentos, na política, deixou um grande legado, no esporte um grande legado, na saúde um grande legado, um comunicador, um construtor de pontes nas relações institucionais do nosso Brasil. Elvis, muito obrigado pela sua apresentação. Eu diria que é um currículo que me coloca mais responsabilidades. Mas eu vivi um período importante da história brasileira. Eu era estudante em 1972, 76, quando o Brasil começa a discutir a reconquista da liberdade. Nós vivíamos num regime fechado. Então eu participei como estudante, depois como médico, na tentativa de nós mudarmos o regime que naquela época dominava durante mais de 20 anos a história brasileira, com a entrada em 1964. Eu entro exatamente na fase do meio, quando em 76, 77, os estudantes, operários, trabalhadores, intelectuais, as pessoas da cultura foram para a rua e começa a grande campanha das diretas. Você lembra bem, em 1984. Eu já era vereador em São Paulo. Uau! Fui eleito em 1983, com a retomada democrática, com Franco Montoro, Mário Covas. Então, eu tive muita sorte do ponto de vista da política brasileira, de viver o encerramento do período dos militares e começar a construção da democracia. Esse despertar de uma nova mentalidade pautada num crescimento da juventude, uma juventude que realmente se tornou protagonista da sua história. Se eu posso defini-lo numa geração protagonista, uma geração que tinha uma mentalidade livre, que mesmo num regime opressor como a ditadura, tinha uma mentalidade livre, uma mentalidade próspera, que projetava um país que poderia ser um grande expoente do mundo, e que hoje é de fato. Quando eu vejo algumas pessoas falarem da ditadura com um significado que poderia ter sido bom, que poderia ter sido isso, dá uma tristeza em mim, que ainda que não vivi, era criança à época. E em você? Qual o significado? Eu acho que essa pergunta é incrível, porque qual é o sentimento? Quando eu entro, Elvis, na faculdade, ela estava, do ponto de vista da manifestação,
política, econômica, inclusive em relação aos temas específicos da faculdade, eu diria morta. Ninguém falava nada, ninguém se manifestava, o centro acadêmico já não existia, os militares implantaram os diretórios acadêmicos que tinham apenas uma função científica ou cultural, mas a manifestação política não existia. Então, eu diria que naquela época pouquíssima gente entendia o papel da liberdade. A juventude silenciada pelo terror da tortura. Uma juventude que precisava viver à sombra para poder se manifestar, ou usar de atividades culturais subliminares Exato. para mostrar o que era o sentimento dessa nação. Exatamente isso. Você tocou exatamente no ponto, ou seja, não havia clareza. Primeiro que o Brasil estava no desvio. Nós vivemos uma época, principalmente por conta da Europa, a chamada democracia liberal, os Estados Unidos que se colocava como a vanguarda da democracia no mundo, mas na verdade nós estávamos calados, a sociedade brasileira estava calada. E nós sabemos, você que é um democrata, não é possível uma sociedade calada onde a liberdade não é o instrumento principal da manifestação. Os partidos... Eu faço um adendo ainda, né? A sociedade organizada faz governos bons. Uma sociedade que sequer pode se pronunciar, como que ela pode se organizar? E como que nós teríamos um bom governo ditatorial? Já está no nome, um governo que massacrava a vontade popular. Isso não pode ser bom em nenhum local. Mas o senhor conviveu com homens que começaram bem e, melhor de tudo, terminaram bem suas vidas. Você tem razão, é começar e terminar bem. Não é? Esse é o grande segredo da vida e que eu tento pautar e me fazer um espelhamento especial na história de vocês para que eu possa terminar bem. Porque o que vale é isso, não é nem o início, mas o término. E isso te trouxe aprendizado, inspiração de todo esse movimento. Quando houve a Revolução Democrática no nosso país, 1985, 86, quando houve essa Revolução Democrática, que nós tivemos a liberdade de expressão. Qual foi a força que essa juventude, a pujança que impactou e mudou a história ali? Olha, eu diria completamente. Em 1984, nós começamos a grande campanha das diretas. E eu me lembro, era o MDB, era o PT, eram os dois grandes partidos de oposição, quando nós mobilizamos milhões, reivindicando pelo Brasil inteiro. Eu participei do comício da Sé, do comício do Anhangabaú, e nós éramos a direção do PMDB na época, numa aliança com o PT muito forte. Então era um movimento sindical, era um movimento comunitário, eram os movimentos populares, todo mundo indo para a rua dizendo, nós queremos o quê? Liberdade. Escolher os nossos governantes, ter partidos políticos livres, deixar a juventude se manifestar na universidade, mas na cultura. Você falou muito bem, eu me lembro, eu assisti a peça do Chico Buarque, Roda Viva, que foi, durante a encenação, a polícia entrou e prendeu gente importantíssima do cenário cultural e não pôde se manifestar numa peça de teatro. Você imagina isso? Tá na plateia de um teatro, de repente a polícia entrar e prender o ator protagonista da peça. Mas tem mais. A gente vê, Walter, que essa classificação a gente passa por um período eleitoral ali, Tancredo, depois Sarney. Tancredo passa mal, falece. Eu lembro disso porque não teve aula no dia que ele faleceu. Falei, poxa, mas por que eu não vou para a escola hoje? Aí, não, o presidente eleito acabou de falecer. Aí entra o vice, o Sarney, e a gente vai passando e esse movimento vai dando conta e a gente vai tendo grandes líderes que fomentaram, que trabalharam, como você. E a gente passa entre 90 e 92 um movimento de transição, que quem não viveu essa época e quem não estudou a história não sabe, que é o movimento da eficiência
e da produtividade, onde o governo para de estabelecer o lucro e o mercado estabelece o lucro, e as empresas precisam correr atrás de se capacitarem para enfrentarem o mercado internacional. Como foi isso no Brasil e como você vê esse movimento? Olha, você, Elcio, falou coisas importantes. Eu tive a oportunidade de conviver com grandes homens, por exemplo, eu convivi com Tancredo, Uau! convivi com Sarney, convivi com Franco Montoro, com Mário Covas, com Fernando Henrique, essas figuras que construíram a nossa história nesse período. E exatamente nós discutimos essa questão, como é que nós fazemos agora uma democracia liberal, mas que se preocupasse com as carências da população, porque não é só o mercado tem o seu papel. Exatamente. Você é um democrata liberal, compreende o papel desse mercado. Você veja bem, o Mário Covas, que foi governador de São Paulo, ele teve que privatizar grande parte da estrutura do Estado, entregar ao setor privado para que o Estado pudesse ser reconstruído e, a partir daí, voltasse a fazer políticas sociais. Então, é nesse momento, como você disse, que a gente começa a entender o papel do Estado, que é um Estado eficiente, como você disse, produtivo, mas principalmente repassando para as mãos do setor privado aquilo que ela poderia fazer. Professor, eu me recordo, essa produtividade e você fala nessa questão de um esvaziamento do Estado de São Paulo, as privatizações, a busca constante por eficiência, mesmo olhando um lado social. Fala de um equilíbrio de gestão, onde nós tínhamos uma maioria da juventude, uma população economicamente ativa, saltando os olhos na América Latina e, sobretudo, no Brasil, e em janeiro de 1995, o governador Mário Covas não tinha orçamento para pagar a folha de pagamentos. Posso dizer um pouco mais? Eu fui eleito deputado nessa época. Eu fui vereador 10 anos em São Paulo, mas eu me elejo deputado estadual com o Mário Covas. O Mário Covas, sem juízo na época, me indica líder do governo na Assembleia, ou seja, eu estava entrando na Assembleia. E eu me lembro, os 6 primeiros dias, o Mário Covas me chama e diz o seguinte: Walter, nós não temos gasolina para as viaturas de polícia e para as ambulâncias. Não era nem para pagar o funcionalismo, era para fazer a máquina minimamente andar. Ou seja, você imagina o ajuste fiscal, a responsabilidade de governante de colocar o Estado de pé, fazer com que as finanças aos poucos fossem se ajustando e, a partir daí, iniciar o processo de privatização para que a gente pudesse recuperar um pouco de capacidade de organização interna e de investimento. Nessa época, o Banespa já havia sido privatizado. Na véspera, há uma intervenção, foi a grande luta, Fernando Henrique e Mário Covas, porque o Mário Covas queria fazer com que o Banespa voltasse a ter o papel, mas antes dele assumir, Fernando Henrique, no dia 1º, já estabelece a intervenção do Banespa e já propõe a privatização. Mário Covas não pôde intervir nisso. Os dois tiveram, inclusive, um atrito, porque o Mário Covas discordava. Mas, na época, talvez era a única possibilidade e havia um papel de independência do Banco Central que reconhecia o Banespa como incapaz de continuar cumprindo o seu papel. Mas não foi só o Banespa, foi Eletropaulo, foi CESP. Eu me lembro, o Mário Covas demonstrava o balanço e mostrava que a Eletropaulo servia para ela própria, não mais para atender a população beneficiada pela energia. Então, tudo isso começou a ser questionado internamente como o papel do Estado. Como é que a gente faz um Estado eficiente, mas muito preocupado com a questão social, recuperando a saúde, a educação, o transporte público, coisa que você faz tão bem no seu município. E assim foi, a gente passa por esse processo, chega a 90, 92, chegamos ao ano de 95, as empresas começam a ter um novo olhar, mudou todo esse cenário, uma população pujante e uma pequena depressão no emprego. O levante desse movimento no estado de São Paulo foi esse movimento de
descentralização, da gente pegar e ter um Estado menor, impulsionou a economia para que empreendedores, para que a economia paulista tivesse um movimento mais forte? Grandemente, ou seja, havia uma incompreensão na época de que o Estado deveria fazer tudo, todas as atividades. Por exemplo, vou te dar um exemplo, o Mário Covas estabelece as chamadas organizações sociais, porque havia uma compreensão, havia naquela oportunidade 18 esqueletos de hospitais na região Uau. metropolitana, esqueletos, literalmente peças de cimento, aguardando a conclusão. O Mário Covas falou: isso é inaceitável, eu vou recuperar todas essas unidades, colocar hospitais para a população gigantesca da região metropolitana, mas algumas inclusive Era um sonho, do próprio Carapicuíba, interior, por exemplo, Itapevi, Mogi, Mogi, Santo André, Santo André. muitos aqui na própria cidade de São Paulo, ou seja, muito, mas esperando. Você imagina a incapacidade de governantes que iniciaram obras e deixaram elas paradas durante décadas. Eu me lembro que dizia o seguinte: a pior obra é aquela que iniciou e não continuou. Você deve sentir isso diretamente no seu governo. Isso não pode acontecer. Agora, quando o Mário Covas reconstrói 18 hospitais, ele diz o seguinte: quem vai tocar isso daqui? Ele já reconhecia a dificuldade do Estado, através da administração direta, de fazê-lo. Então ele repassa para as organizações sociais que tinham uma velocidade do ponto de vista de gestão, capacidade de contratação, capacidade de resposta para os graves problemas de saúde, muito mais graves, e fez com que houvesse uma agilidade no sistema. Ou seja, é o belo reconhecimento do papel do Estado integrado com o setor privado. A solução da gestão pelo resultado. Hoje, nós vamos inaugurar um hospital municipal em Santana de Parnaíba. E a solução é uma só: Organização Social de Saúde. Essa que faz toda a diferença e que dá o resultado final que o povo, que o cidadão, que o paciente, que o nosso cliente espera. Naquele momento, a gente vai contando um pouquinho da história, 1984, Tanta história a aí, né? queda da ditadura. Nós estamos aqui tendo essa aula de história de quem viveu, de quem foi protagonista dessa história, o professor Walter Feldman. Naquele momento, a pirâmide era totalmente favorável à economia. Uma juventude pujante, uma mão de obra que se qualificava, o emprego até a década de 90, o ano de 90, numa grande pujança. Em 90 eu entro no Senai, eu lembro da depressão, começo a entender econômica, um garotinho de 14 anos começa a entender quais eram os efeitos da economia, porque mitigava o emprego, mitigava as contratações dos jovens aprendizes, e a gente começa a ter uma noção diferente de tudo aquilo. Mas agora a gente vive um outro momento. A pirâmide começa a se equalizar e virar para um movimento de mais idosos do que jovens. Interessante. Essa longevidade hoje tem melhorado por vários motivos. O avanço da medicina, eu gostaria que você falasse enquanto médico, a qualidade de vida tem feito com que, graças a Deus, as pessoas vivam mais. E, para tanto, nós temos alguns outros desafios, tais como a sua geração enfrenta desafios gigantescos e a nossa geração vai ter que cuidar da sua geração com outros que são desafios de mobilidade, desafios de uma seguridade social, aposentadoria, desafio de um cuidador especial, enfim. Qual é o balanço que o Dr. Walter Feldman nos fala a respeito disso? Não, olha como é incrível a quantidade de temas que você colocou para a gente poder rapidamente analisar esse novo momento. E você tem razão. Década de 80, 90, até o início do ano 2000, a juventude era a prioridade para o desenvolvimento do emprego. O que aconteceu, Elvis?
Muita coisa, ou seja, hoje a gente sabe questões profundas em relação à nutrição, papel da atividade física, as questões genéticas, as questões do convívio social, a organização das comunidades, o sistema habitacional. O diagnóstico da saúde contribui? Contribui muito. Eu diria que hoje nós temos talvez um dos grandes desafios do Brasil, é nós fazermos um correto diagnóstico e darmos a terapia para o sistema de saúde. Porque a saúde tem o diagnóstico, a terapia individual, nós temos que fazer a coletiva, principalmente como governantes, gestores públicos. O sistema de saúde no Brasil não vai bem, tanto o público como o privado. Por quê, Elvis? Porque o sistema de saúde não pode ser baseado na unidade de saúde, no hospital, no pronto-socorro. E a população está acostumada, tem qualquer problema, corre para o hospital, corre para o pronto-socorro. Não é assim. Não é assim porque se forma fila, tem uma longa espera. Nós precisamos fazer a jornada de acompanhamento da pessoa. Atenção básica. Exatamente, ou seja, nós temos que fortalecer a atenção básica. Hoje, com os sistemas modernos, virtuais, com a telesaúde, saúde digital, Opa, isso aumenta muito. A tecnologia veio Fundamental, para ajudar. fundamental. Professor, mas espera aí. Antes de falar de tecnologia, eu quero falar com você. Se você tem uma história brilhante ou quer indicar uma pessoa que tem essa história para que eu possa entrevistá-la aqui, olha, me siga agora no Instagram. Elvis César com Z oficial e manda o currículo, manda essa história que eu quero entrevistá-lo aqui, tá? Olha, professor, o que eu quero falar que a tecnologia tem nos trazido grandes facilidades. Na área da saúde, qual é a maior delas, na sua opinião? O Brasil está passando por uma revolução. Eu estive recentemente com a Ana Estela Haddad, a esposa do ministro Haddad, ela comanda a saúde digital no Brasil. Semana retrasada estive com a Secretaria de Estado da Saúde, mesmo tema, saúde digital. Porque o que acontece? Hoje, Elvis, tudo é no celular. Tudo. O banco é no celular, as compras é no celular, saúde pode ser no celular em grande parte. Nesse movimento de democratização de acesso à saúde, a telemedicina é um ingrediente que possa suprir as distâncias, a dificuldade, o nível de especialidades no acesso ao cidadão? Em qualquer lugar. Hoje, um médico nosso que está morando em Lisboa pode atender no final de Rondônia, na última cidade de Rondônia. No Acre. No Acre, tá certo? Se disser, mas tem problema de internet? Não tem mais, isso está avançando. Starlink aí coloca torres aonde for necessário. Então, o sistema de comunicação permitiu o acesso integral. Eu vou te dizer um negócio impressionante. A gente tem feito análise, 70% das pessoas que vão ao pronto-socorro poderiam estar sendo atendidas pelo seu celular. Rapidamente. E essa mudança é uma disrupção, né? Nós estamos enfrentando uma disrupção tecnológica, agora com o emprego da inteligência artificial, somado a um grande banco de acervos para um diagnóstico preciso de imagens, de resultados, Tudo. de protocolos. Sabe quanto tempo demora um laudo de um eletrocardiograma? 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos e ele é perfeito, porque ele sobe para a inteligência artificial e ele é comparado com 100 milhões de laudos, então o resultado que vem, a chance de ser exato é total. É uma geração, costumo dizer, meu pai é da geração, e eu não consigo deixar de falar senhor, né? Eu estou tentando aqui falar Ele é da minha geração. da geração do senhor. E foi Então, deputado também. foi deputado. É. Então eu vejo assim, né, como a próxima geração precisa se capacitar no ingrediente de programação, o déficit da mão de obra que tem de programação, de operadores da quinta geração da indústria, que é a inteligência artificial, que precisamos ter. E posso acrescentar, o prefeito de São Paulo me consultou esses dias sobre a questão da longevidade. E ele falou, o que você faria num plano de metas dos 4 anos para a longevidade? Sabe a resposta? Letramento digital
para a pessoa acima de 50 anos. Isso é acesso à informação, isso é democracia, isso é oportunidade de resolver grande parte dos problemas em casa, ou no trabalho, ou no seu celular. Então, isso que você pergunta da longevidade, essa integração do jovem com a pessoa mais idosa, a oportunidade de emprego para essa população que quer continuar trabalhando. Eu tenho 71 anos, Elvis. Eu não posso imaginar parar. Eu quero continuar trabalhando até os 90. Se Deus quiser, eu quero te pedir um compromisso, que você volte aqui para dar uma nova entrevista, que nós temos mais, pelo menos, falar de sustentabilidade, falarmos de Mudanças climáticas. de futebol, mas de futebol eu quero uma pitada. Puxa vida. Esteve quantos anos na Confederação Brasileira de Futebol? 6 anos. 6 anos. No Rio de Janeiro. Professor Walter Feldman, quem é o Brasil que faz para você? Para mim é a sociedade, ou seja, eu só acredito, eu tenho uma amiga que diz o seguinte: a inteligência coletiva é sempre melhor do que a inteligência individual. Eu acredito numa sociedade organizada, plural, democrática, liberal e que dê a sua contribuição do jeito que você ofereceu ao protagonista que nos assiste e que também faz parte da história. Professor Walter Feldman, muito obrigado. Eu tenho um presente, é o meu livro, que fala um pouquinho de construção de carreiras, desenvolvimento pessoal e de gestão. Você já é muito falado por aí, viu? Eu sei que você tem uma gestão tecnológica altamente avançada. Prometo que vou ler e, se eu gostar, o que é muito provável, eu vou recomendar. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Brasil. Olha, é uma gratidão muito grande. Permaneça conosco nas nossas redes sociais. Um grande abraço, um beijão e até o nosso próximo programa. Valeu! Brasil que faz, com Elvis César. Foi um oferecimento. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. RZK Concessões. Somos concessões que conectam. Risatec, ferro e aço. Autopel Soluções. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. Iogurtes Carolina. Nasceu em família para fazer parte da sua. RCA, ferro e aço para construção civil. A família de Airfryers Mondial continua sempre crescendo. E a mais nova integrante é a Airfryer Forno com 12 litros. Ela é ideal para preparar porções diferentes e maiores ao mesmo tempo. Sem falar do painel digital com 10 funções pré-programadas que prepara diversas receitas com apenas um clique. Existe um modelo de Airfryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Airfryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.